Tá bom. Paulo, queria te perguntar sobre a polêmica da semana aí nos Estados Unidos, voltando ao estado da Geórgia, né, que foi o epicentro da contestação eleitoral na eleição do ano passado. O Joe Biden ganhou um estado que recorrentemente votava com os republicanos no fio da navalha por poucos décimos, e teve uma mudança na lei eleitoral do estado. Basicamente se fez valer as leis eleitorais já codificadas, e isso armou um banzé sem precedente. Várias corporações, depois de uma pressão violentíssima da mídia americana, que basicamente é uma sucursal do Partido Democrata, E do Joe Biden. Pressionou várias corporações imensas, tipo Delta Airlines, Coca-Cola, American Airlines e outras 200 corporações, para basicamente boicotar qualquer atividade econômica no estado da Geórgia, como se essas mudanças eleitorais fossem, de alguma forma, perseguir eleitores de grupos de minorias raciais. Eu queria que você talvez traçasse um paralelo com o Brasil e como que essa situação pode ser perigosa e pode eventualmente espraiar para o mundo inteiro e servir de um precedente perigoso. É a cultura do cancelamento dos governos, né? É um pensamento de formação de quadrilha. A esquerda opera no mundo como se fosse uma gangue. É pensamento de mafioso, de bandido mesmo. Então, o que acontece hoje em dia se você tem uma opinião divergente? Você é cancelado, o seu canal do YouTube é derrubado, se você é um médico, as pessoas vão no seu hospital atrás de você. É pensamento de turba que lincha as pessoas. Esse é o pensamento, é a forma como se comporta a esquerda. Só que agora isso passou para um novo nível, né? Então, o que aconteceu? Resumidamente, na Geórgia, todo mundo sabe que na Geórgia no ano passado foram inúmeros casos de suspeitas de fraude, como em vários outros estados americanos. Como você disse bem, os republicanos sempre ganharam a Geórgia. Foi uma surpresa quando vimos, por causa do formato estranho que a última eleição americana teve, quando vimos os democratas ganharem a Geórgia por uma fraçãozinha. E aí verificou-se que uma quantidade imensa de pessoas que votaram na Geórgia votaram sem apresentar uma coisa básica, uma identidade. Então, você ia lá, votava, ou votava pelo correio, e você não tinha que comprovar que você era você e que você, de fato, estava votando. E que era você que estava votando. Imagina a gente no Brasil, que está acostumado, que tem até um documento extra, que é o título de eleitor, né? Pensa que isso é surreal, que nos Estados Unidos você possa votar em alguns estados, por exemplo, a Califórnia. Na Califórnia, se você chega lá e fala assim, olha, eu sou o fulano de tal, eu vim votar. O cara, pois não, assina aqui, vota e vai embora. Não verificam se você é você, se seu status de imigração tá legal, se você não é de outro estado, etc, etc. Isso em votação por correio se torna ainda muito mais sério. Bom, vários estados, na verdade, já tem 108 projetos de lei espalhados em 26 estados americanos de mudança da legislação eleitoral para tornar a legislação eleitoral mais restrita. Mais restrita, para você minimizar a fraude. Que houve fraude generalizada aqui nos Estados Unidos na eleição passada, apesar do que a grande mídia, do que os supostos especialistas queriam dizer para vocês no Brasil, proibiam a gente falar. Não, já não há mais dúvida. E por isso, 26 estados apresentaram 108 projetos de leis para mudar isso. A Geórgia apresentou um muito simples. Você precisa de identidade para votar, querido. Ô, Paulinho, mas muito zoada. A eleição nos Estados Unidos é uma porcaria. Demora muito. Não. E lá, você vai votar, a urna fica na rua. Ninguém cuida da urna. Falei, porra, no meio do cara do você vota de qualquer estacionamento jeito. do Fica lá Walmart, as que ninguém cabaninhas, rouba, o cara lá. tem na garagem da casa dele, você votação é terça-feira de dia. Aqui Manda é pelo bonito. correio. Aqui você vai. Festa da democracia. Tem um porteiro, o cara. Festa aqui. Aqui é uma coisas boas, sem cachaça. Não, é ruim, é zoada. O que é bom, zoada. Emílio? O que é bom? Vamos falar aqui do que é bom na eleição americana. O que é bom? É bom que não é uma eleição, são 50 eleições. E os estados têm o poder de decidir as suas próprias regras. Isso impede que o sistema fique completamente contaminado. Você tem ali como se fosse caixas estanques que permitem que a coisa não tenha um problema sistêmico. A outra coisa que é boa é o fato de que você, teoricamente, você tem acompanhamento da apuração por agentes independentes, que é uma coisa que você não tem no Brasil. O que é muito... E outra coisa que é boa, que você tem votação em papel e eletrônica. Na maioria dos estados você tem os dois sistemas e você pode checar um com o outro. São algumas coisas boas, que, por exemplo, são melhores que no Brasil. O que é muito ruim, que não era assim, essa questão da votação que você está falando dessas urnas, o pessoal chama isso aqui de absentee ballots. São as cédulas que você vota quando você não vota presencialmente. Isso sempre, historicamente, na história americana, sempre foi uma fração pequena dos votos.
Isso foi aumentando aos últimos anos e no ano passado, com a desculpa da Covid, eu já falei que Covid é desculpa para tudo no mundo, com a desculpa da Covid, isso virou uma muleta para tudo. E aí o pessoal falou, não, agora todo mundo pode votar em casa. E aí você teve a maior votação por gente sem comparecimento da história e, obviamente, foi uma fraude generalizada. Como a Geórgia mudou a lei, os democratas viraram e falaram assim, não, que absurdo, pedir identidade para a pessoa votar. E aí teve esse boicote que o André está falando. O principal coisa foi que tiraram o All-Star, o jogo das estrelas, sei lá como é que traduz um troço desse, mas um jogo de beisebol. O jogo das estrelas, não sei como é que traduz uma coisa dessa, né? O All-Star Games de beisebol tiraram do estado e levaram para o Colorado. A curiosidade é que o Colorado também exige identidade para votar. Só que tiraram do estado e várias companhias, inclusive a Delta, que é uma das principais companhias do estado, sediada em Atlanta, que por um acaso pede o documento de identidade até para você entrar nos voos dela, né? Óbvio. A Delta, criticando, mais de 200 empresas assinaram hoje um manifesto, inclusive Coca-Cola e outras empresas assinaram um manifesto contra isso. Como é que pode alguém ser contra você exigir identidade para votar? É óbvio que é porque querem poder continuar fraudando o sistema eleitoral americano. Paulo, vamos para a capital agora, Washington, e falar de 2 projetos de leis Casa Branca. Que estão... O que você acha da chapa? O que você acha da chapa do Marinho? O que você acha da chapa do Marinho? Marinho tá trabalhando aqui. Não. Chapa tênis. Tá com uma assessoria boa. Duda Mendonça. Tá com uma assessoria. O Marinho é um cara bom. Marinho é o nosso candidato. Eu votaria nele. Fácil. O Marinho, até se for do PT, eu voto, Marinho. Vamos lá. Eu quero saber o que você acha da chapa tênis dele. Vereador por São Paulo. Por um Brasil com borda infinita. Por um Brasil com borda infinita. Fala, Marinho. Não, é o seguinte, então, em relação ao que eles estão falando, o que eu posso dizer é o seguinte, eu tive uma experiência que poucas pessoas vão ter na vida, de ver uma campanha improvável, presidencial, vitoriosa, nascer dentro da minha própria casa. Então, alguma coisa eu aprendi nos últimos tempos. Nossa, chupa isso. Vamos olhando adiante, então. Nossa. Falando de Washington agora, aproveitando sobre lei eleitoral, a tal do For the People Act, o Ato para o Povo, o HR1, promete mudar para sempre o cenário eleitoral americano e perigosíssimo isso que está ocorrendo em Washington. E, paralelamente, o projeto de lei para tentar também revolucionar a infraestrutura nacional, que eles estão dizendo que é para reformar a malha da infraestrutura americana, mas quando, na verdade, não passa de só um projeto de lei para satisfazer as fantasias climáticas dos democratas. É por aí? Pergunta bonita. É por aí. Bom, o HR1, que você falou bem agora, o For the People Act, é uma reforma eleitoral em grande escala apoiada pelo Partido Democrata. O nome é HR1 porque é House of Representatives 1. Significa o seguinte, é o primeiro projeto de lei que estes deputados que foram eleitos, né, esses congressistas que foram eleitos na Casa dos Representantes na última eleição, apresentaram nessa legislatura. E o primeiro projeto de lei deles foi um projeto para revolucionar completamente o sistema eleitoral americano, tirando isso que eu falei que era bom do poder dos estados e passando quase que toda a administração para o governo federal. E ele inclui coisas absolutamente absurdas, como, por exemplo, você proibir que qualquer estado exija um documento de identidade para as pessoas votarem. Eu sei que parece ridículo, mas é absolutamente verdade. Eles querem ampliar a votação por correio para todo mundo. Todas essas coisas que você falou que eram uma porcaria, que eram uma zona, Emílio, elas estão ampliadas em escala nacional numa lei, na primeira lei, ou seja, a prioridade número 1, que essa legislatura de maioria democrata apresentou esse ano. Então, eu acho que hoje uma pessoa, para apoiar o Partido Democrata dentro dos Estados Unidos, ela tem que ser ou muito burra ou tá mal intencionada. Às vezes é uma combinação das duas coisas. Então é o seguinte, essa é a lei que foi apresentada. A esperança é que ela não, na casa, obviamente, a maioria folgada, mas a esperança de que no Senado ela não passe, porque a maioria democrata é pequena e talvez a gente tenha ali 1 ou 2 democratas que talvez a esperança de que eles não tenham votos o suficiente no Senado para passar a lei. E aqui no Brasil, você acha que a chapa tênis pega? Você tá bem aí. Você tá com Wi-Fi bom, Bela Stand, Lincoln Road. Aqui a chapa tênis no Brasil, ela é de direita nos Estados Unidos e de esquerda no Brasil. Não sei explicar um negócio desse. É um troço complicado.